Oi, gente, boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola e ao meu lado, voltando das férias, Caco da Mota, bem-vindo de volta. Obrigado, Cris, tudo bem? Com saudade já, né? Tô roxo de saudade Tá dos Donos roxo da de Bola. saudade, a bola tá no centro. Vocês andaram gastando essa bola nas férias, hein? A bola jogaram devidamente bastante. gasta. Olha só, daqui a pouquinho tem Simon Bianchini, nosso repórter, ao vivo do CT Parque Gigante. Parece que um jogador importante saiu antes dos treinos, lesionado. Será? O Simon vai trazer essas informações logo mais. E você pode participar da nossa resenha mandando seu vídeo para o nosso WhatsApp, viu? 51 992 24 1220. Cola na gente, estamos online. E para a largada do programa Caco da Mota, eu estive ontem no CT Luiz Carvalho do Grêmio e conversei com exclusividade com o técnico Renato Portaluppi. E você confere a primeira parte desse bate-papo agora. E hoje o dono da bola é Renato. Muito mais que o treinador do Grêmio, muito mais que um ídolo do time, um mito. E Renato, para começar, eu quero saber como é que é essa tua relação de mito com o torcedor gremista? Oi, Cris, tudo bem? Eu acho que é uma satisfação muito grande, né? Para uma pessoa, eu que sou jogador, conquistei muitos títulos aqui no Grêmio, como jogador e como treinador, você ter esse carinho todo da torcida é importante. O mais importante de tudo é a confiança que ela tem no meu trabalho. Isso me dá um prazer muito grande para que eu dê continuidade no trabalho juntamente com o meu grupo, para poder, de uma forma ou de outra, recompensá-la. Como? De que forma? Ganhando, sendo campeões. E aí eu tenho certeza que esse é o melhor presente que a gente pode dar para a nossa torcida, deixá-la feliz. Principalmente nesses últimos 2 anos e pouco, né? Já que o Grêmio estava numa fila de quase 15 anos, sem conquistar nada. E nós conquistamos esses 4 títulos aí. Então, esse é o meu objetivo. Essa é uma parte de uma troca do carinho todo que a torcida tem por mim, fazendo com que o meu grupo seja campeão e dando alegria para ela. Renato, por que tu acha que tu e o Grêmio juntos brilham tanto? Qual é a receita disso? É o amor? É a tua identificação com o clube? É um pouco de tudo. É o amor, é a identificação, é o trabalho, a fidelidade, entendeu? Eu praticamente comecei jogando aqui dentro do Grêmio, me criei, apesar de ter chegado aqui com 18 anos, e eu agradeço muito esse clube, porque esse clube me projetou para o futebol nacional e internacional. Então eu sou muito grato ao clube, isso eu nunca vou esquecer. E ao mesmo tempo, desde a época que eu cheguei no Grêmio, eu tenho certeza que eu procurei retribuir sempre, honrando, acima de tudo, é isso que eu sempre peço, inclusive, para o meu grupo, honrando a camisa do Grêmio e ganhando, dando voltas olímpicas, dando alegria ao torcedor. Não tem melhor coisa para um ídolo, para um jogador, seja ele o que for do clube, mas principalmente sendo um dos jogadores ou o treinador, você dá esse tipo de alegria à torcida, que é ganhando campeonatos. O torcedor está tão carente, ele vive tantas dificuldades nesse país, que uma grande alegria que ele tem é vendo o seu clube sendo campeão. E isso a gente está procurando dar de todas as formas para o nosso torcedor. Renato, o que mudou? Tu falaste agora de quando tu chegou aqui no Grêmio com 18 anos, né? O que mudou daquele Renato que comprou aquela primeira casa, namorando Calabro, na Vila Isabel, zona sul de Porto Alegre, para o Renato de hoje, que é o treinador, que é o mentor, que hoje leva uma vida mais prática, mora num hotel? As coisas, com o passar do tempo, você vai ficando mais experiente, você vai contando até 10, mas desde a época que eu cheguei no Grêmio, sempre eu tinha dentro da minha cabeça, e isso passo praticamente quase que diariamente para o meu grupo, que o jogador de futebol ele tem que aprender a ganhar. Não importa a competição que ele entra, ele tem que entrar para ganhar. Então, o que mudou de lá para cá? Eu cheguei, um garoto do interior, buscando o meu espaço, principalmente num grande clube como o do Grêmio, não é nada fácil. E aos pouquinhos fui buscando meu espaço, tinha um sonho de chegar na seleção brasileira, cheguei. Eu tinha um sonho de ajudar a minha família toda, eu ajudei. E os meus objetivos na vida, eles continuam sempre
basicamente os mesmos. É onde eu estiver trabalhando, a competição que eu estiver disputando com o meu grupo, eu vou querer sempre ser campeão. É lógico que hoje bem mais experiente, naquela época, óbvio, como é a época de todo jogador com 18, 19, 20 e poucos anos, a gente tem que saber entender a vida deles, porque jogador de futebol ele não é escravo. Ele tem uma vida, ele gosta das coisas que todo mundo gosta, do que você gosta, do que eu gosto, então a gente tem que entendê-los. Então eu já passei por essa fase. Hoje eu moro num hotel há 2 anos e pouco. Eu acho que nesses 2 anos e pouco saí 2 vezes aqui em Porto Alegre para tomar meu chopp. Quer dizer, eu fico meio refém lá do meu Alcatraz, né? Mas fazer o quê? É o preço do ônibus e o bônus. Eu não reclamo, até porque eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para ganhar juntamente com o meu grupo, com o meu presidente, minha diretoria, exatamente isso que eu te falei, para dar alegrias à nossa torcida. Eu não voltei para Porto Alegre para me divertir. Eu amo o Rio de Janeiro, tive várias oportunidades de voltar para o Rio de Janeiro, para treinar também um grande clube, e eu preferi ficar aqui no Grêmio, que é um outro grande clube. Então, se eu estivesse aqui para passear, para me divertir, eu teria voltado para o Rio de Janeiro. Então, quando eu prometi para minha família que eu ia voltar há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, que eu ia voltar a trabalhar, encarar com seriedade e ser campeão. Isso tudo estou cumprindo e espero dar continuidade nesse trabalho aí para conquistar ainda mais. No programa de hoje, ainda a segunda parte da entrevista com Renato Portaluppi. Agora, falando em internacional, vamos direto ao CT Parque Gigante ao vivo com o repórter Simon Bianchini e as informações do treino de hoje de manhã no Inter. Boa tarde, Simon. Oi, Cris. Boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo os Donos da Bola. Amanhã movimentado aqui pelo lado do Internacional. Mais um treinamento da pré-temporada, até porque domingo, 7 horas da noite, o Inter volta a jogar agora em 2019, na estreia do Campeonato Gaúcho contra o São Luís em Ijuí. Tem algumas novidades, até porque o time deve ser repleto de novos jogadores que vão fazer a sua estreia. Provável escalação, viu? E daqui a pouco a gente fala até sobre essa atividade. Deve ter Daniel, Zeca, Roberto na zaga, ao lado de Emerson Santos e Iago na lateral esquerda. Meio campo com a estreia de Richelli, finalmente fazendo seu primeiro jogo com a camisa do Internacional. Rodrigo Lindoso, Ruolano, Sarrafiori, mas tem um asterisco aí, e o Guilherme Parede, outro novato, e na frente Pedro Lucas. O Sarrafiori é dúvida, isso porque hoje ele acabou sentindo uma pancada na coxa esquerda, deixando a atividade mais cedo, já na parte final, com uma bolsa de gelo, jogador que vai fazer sua primeira partida como titular do Internacional. Vira dúvida. Num primeiro momento, segundo informação da assessoria de imprensa do Inter, o Sarrafiori não chega a preocupar, devido, foi algo normal, só sentiu no momento, já está em recuperação, mas não preocupa para esse jogo. Mas vira dúvida por conta da situação, ser começo de ano, daqui a pouco, se ele não puder atuar, o Neilton pode iniciar essa partida, que seria outro estreante com a camisa do Internacional. Obrigada, Simon. Caco, olha só, nós falávamos hoje na redação da Band da importância do Sarrafiori e desse momento que ele ia viver e estrear como titular na equipe do Inter. Acontece esse treino, ele sai nesse estado aí que parece não ser grave, mas a torcida espera que ele se recupere prontamente, porque seria muito bom ver o Sarrafiori estrear como titular, não é? Claro que ele já é um xodó da torcida do Internacional, por tudo que se viu de vídeos, do que ele jogou pelo Huracan aqui no Brasil, os treinos do Internacional, fez um gol de voleio na semana passada, estava indo bem nos treinamentos, mas me parece que não é nada grave. O Inter no elenco não vai puxar um titular, porque o Odair Hellmann quer, nos 4 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, colocar time alternativo. Então tem no grupo, talvez, um garoto que é do meio campo, estava sendo treinado na lateral direita, que é o Richard. Pode ser que o Richard entre para o time do Internacional, mas não puxar o Nico, puxar o D'Alessandro. Esses aí vão ficar como se fosse uma pré-temporada, treinando ainda para depois, na estreia contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, do time titular. Aí sim, no 4º jogo, do 5º jogo do Internacional, aí a tabela, o Internacional vai fazer 2 tabelas, esse time alternativo. Mas o Sarrafiori é um jogador importante que dá curiosidade, a gente tá louco para ver. Eu também tenho curiosidade para ver ele jogando desde o início, não apenas contra o Paraná, que ele jogou pouco no último jogo do Brasileirão do ano passado. Assim como o Richelli.
Sim, Não verdade. é? O Richelli também está um ano, os dois é parecido, semelhante, né? O Richelli está um ano se preparando e teve lesão. E o Sarrafiori foi a questão do Huracan, preparativo, ele é garoto ainda, para se adaptar, para não jogar ele de cara no time. E o Richelli teve cirurgia, teve recuperação e finalmente, quase um ano depois da lesão, ele está à disposição e já está no bid, né? Já está com documentação para entrar em campo. É um jogador importante também para ser testado. Curiosos. E o Renato demais, hein, Cris? Daqui a pouco tem mais Renato. Daqui a pouco tem mais Renato. Vamos à Central Band de Esportes, porque vamos falar de Copinha e o Grêmio que passa para as quartas de final da competição. Boa tarde, Gabriel Correia. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, para o Caco da Mota e destaque para o Grêmio que agora, nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Venceu por 3-0 ontem a equipe do Audax Osasco, gols do Da Silva. A gente pode acompanhar aí na imagem já o primeiro gol marcado pelo centroavante da Silva. Depois o Guilherme Azevedo ampliou o marcador, fez o 2-0 na partida. E para fechar, o lateral esquerdo, o Cazu, que é jogador da equipe do Curitiba, está emprestado ao Grêmio e tem o passe fixado, entrou na área, chutou cruzado e ampliou o marcador 3-0. O Grêmio que vai enfrentar a equipe do Corinthians, que venceu ontem também por 8-0, o Visão Celeste, que não conseguiu resistir muito, tomou 8-0, quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nessa sexta-feira, 9h30 da manhã, a gente pode acompanhar os gols do Corinthians, venceu o Visão Celeste por 8-0, e aí o Grêmio terá o Corinthians como adversário na Copinha, na Copa São Paulo, 9h30 da noite desta sexta-feira, as quartas de final da competição. Cris. Obrigada, Gabriel. 8-0, mas dia de muito é véspera de pouco, hein? Pois é, boa, Cris. Mas os times paulistas valorizam muito a Copa São Paulo. É verdade. Né? E o Grêmio está muito bem. E um dos nomes que mais se ouve falar na Copinha é de Da Silva. O menino está fazendo uma belíssima competição, hein? O que tem chamado a atenção é a característica dos gols do Grêmio. Tudo de fora da área. Os dois primeiros de fora da área e o segundo de jogada trabalhada, de time entrosado. Ou seja, esse é o futuro do Grêmio, que se passar ou não passar, não importa. Tem uma base qualificada, tem um conjunto preparado em várias categorias, em camadas o Grêmio vai preparando o time e por isso surge o Everton, surge o Luan e surge garotos formados no Grêmio. Everton e Luan são de fora que são contratados antes, quando são jovens. E aí o Grêmio tem essa possibilidade de revelar grandes jogadores. Na nossa resenha lá com a Rádio Bandeirantes, nós vamos falar dos técnicos, tanto de Odair quanto de Renato. Vamos começar falando do Renato Portaluppi. Oi, Bagé. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde aí. Mostra essa tua camiseta, olha que linda, com Cartola, ó. Homenageando Cartola, que na minha opinião foi um dos grandes nomes aí da música popular brasileira. Abraço, seja bem-vindo, Caco da Mota, que está voltando aí depois de férias, né, pelo Caribe. E aí, parabéns aí por ter conquistado isso, né? Tem um amigo nosso que trabalhou um tempo aqui, colocou uma foto no Instagram, né? Obrigado, Deus. Aí ele fez uma selfie com a mulher na frente da concha acústica de Cidreira. Nada contra isso, mas eu digo, pô, Deus não vai te ajudar a Cidreira, tu vai sozinho, né? Deus ajuda pra coisa. Que é isso, Bagé? Que barra. Mas, brincadeira. Que selfie é essa, hein, Bagé? É, pra tu ver. Mas se foi no Caribe, não tinha sol pelo jeito, né? Não, mas é que quem gosta de sol é pobre. É que o Rico Caribe não vai pro sol. que o Caribe tava com aquele mar marrom no fundo. Mas brincadeiras à parte, Caco da Mota e Cris Bart. Nós estamos aqui com o Roberto Pauletti, com o César Cidade Dias e o Cláudio Duarte. Estávamos acompanhando aí pelos monitores aqui do nosso estúdio a entrevista feita pela Cris com o Renato Portaluppi. Senhores, o Renato, a gente sabe da importância do Renato para esse novo momento do Grêmio, dos últimos anos que ele chegou. Essa importância, ela também está dividida numa mesma proporção de cobrança desse ano de 2019, hein? Ah, não tenho dúvida disso. A régua do Grêmio é outra. O Renato, quando chega no Grêmio, para vocês terem uma ideia, ele chega em 2010, um Grêmio praticamente na zona de rebaixamento. Duda Kreff era o presidente. O Grêmio tinha uma folha na casa de 2 milhões. Hoje o Grêmio tem 12 milhões de folha, o Grêmio é campeão da América, o Grêmio tem um trabalho construído, o Grêmio não está mais no Olímpico, está na Arena. Renato, hoje, a exigência do torcedor do Grêmio é por voos e voos altos. Sabe que eu penso que o Renato e o Grêmio têm aquele jargão que a gente diz do ganha-ganha. O Renato vem para o Grêmio e nessa passagem que ele ainda está, ele se consolida como um grande treinador. E o Grêmio precisava muito de um líder como ele, de um cara que é
um catalisador de boas ações. A gente vê o Renato sempre em boas atitudes, sempre em bons momentos, ajudando o time, surgindo novos jogadores, ele estimulando. Eu acho que é um ganha-ganha. E o Renato, e tem uma outra situação, Claudio. Sim, senhor. Existem ambientes que trazem pessoas e elas crescem nesse ambiente, né? O Renato com o torcedor do Grêmio é uma coisa tão própria, né? As passagens dele sempre foram uma melhor que a outra. Tudo é melhor, né? Eu acho que com o tempo ele cresceu também, né? Eu acho que a gente tem que registrar que na primeira vez que ele chegou, ele ainda não tinha essa experiência, essa rodagem, né? Essa quilometragem que ele adquiriu, porque o Renato sempre foi um cara inteligente. Sim. E ele sempre foi um cara que ele criou esse personagem, né, ao público, né, que ele é amado pelo torcedor do Grêmio e odiado pelo outro lado. Pelo adversário, claro. Né? Isso é uma questão de tu criar o personagem, isso é capacidade. Nem todo mundo tem essa capacidade, né? Já teve gente que já tentou criar personagem e aí virou palhaço. Fica forçado. Caco da Mota, é uma proporção aí, né, de importância e ao mesmo tempo de cobrança para essa temporada, né? É verdade, eu pego esse gancho do Claudião, como o Renato tem, ele falou para a Cris, autoconfiança. Isso é uma coisa que a relação com o torcedor, ela cada vez é mais próxima, por isso ele traz muita confiança para o torcedor. E por isso o ano do Grêmio, mesmo sendo com a régua mais alta, a exigência mais alta, ele traz confiança de que alguma coisa vai ser conquistada pelo Grêmio e pela gestão que está sendo feita. Diferente, daqui a pouco a gente vai falar do Internacional. O Renato tem isso já ao natural. Tu começa o ano já sentindo que o Grêmio tem alguma coisa. E começa pelo Renato. Ele é o principal personagem. Até porque, se nós lembrarmos, bem recentemente, ali no final do ano, teve uma possibilidade muito real de que o Renato aceitasse uma proposta vantajosa financeiramente para sair do Grêmio. E ele permaneceu. É claro que ele recebeu um ajuste salarial, não ficou só pelo amor ao Grêmio, mas ele não rompeu o que seria para o Grêmio muito prejudicial ter que mudar de treinador agora. Tá, esse lado que o Renato vende, dessa autoconfiança dita pelo Caco, eu vejo pelo outro lado, o lado mais do vestiário, né? O que é no vestiário? No vestiário, o treinador confiante, ele prega o sentido de coragem. Coragem nada mais é do que a capacidade de esconder o medo. Então, tu nunca demonstrar medo, tu sempre demonstrar que eu sou vencedor, eu vou ser vencedor e quem está comigo também se torna isso. Isso é uma arma que ele tem. Caco da Mota e Cris Bart, que tem muito mais a contar na sequência nos Donos da Bola aí também sobre essa entrevista exclusiva com o Renato. Até mais, Cris. Até mais. Daqui a pouquinho a gente chama de novo Bagé. Vamos lá na Central Band de Esportes, Gabriel Correia, e as últimas do Grêmio. O Grêmio, Cris, que tem um jogo treino hoje contra o Sindicato dos Atletas durante esta tarde para confirmar a equipe que deve ir a campo contra o Novo Hamburgo no final de semana. Com o goleiro Paulo Vitor, a defesa do lateral direito Leonardo, a zaga de Paulo Miranda e Marcelo Oliveira com o Juninho Capixaba na lateral esquerda. O Rômulo deve fazer sua estreia ao lado do Matheus Henrique, Caio, Jean-Pierre e Alisson, e lá na frente o Tony Anderson. Isso tudo dentro de campo para o jogo contra o Noia no final de semana. Mas, fora de campo, o Grêmio busca a contratação do lateral esquerdo Adriano. Ele que teve passagem por Sevilha, Barcelona e Besiktas, está com salários atrasados no clube turco e é o nome analisado pela diretoria. O Adriano, para quem não lembra, no Barcelona, por exemplo, ele jogou em todas as posições. Só não jogou no gol e como centroavante, mas é o nome que o Grêmio busca para a lateral esquerda, até porque o Juninho Capixaba tem contrato só até maio e o Corinthians pode pedi-lo de volta a qualquer momento. Cris? Mercado da bola que não para, hein? Não para. Verdade. A gente dá um tempinho, vai para um breve intervalo e na volta tem mais ele, Renato, aqui nos Donos da Bola. Estamos de volta com os Donos da Bola e vamos direto ao CT Parque Gigante novamente com o repórter Simon Bianchini. E aí, Simon, quais são as últimas do Internacional? Ô Cris, o Inter está projetando uma dificuldade a mais nesse começo de ano. O Colorado iniciou sua pré-temporada no dia 3. A estreia vai ser domingo, que é dia 20. São 17 dias de preparação, de treinamentos, sem folga para ninguém. Mas mesmo assim, o São Luís, que vai ser, por exemplo, o adversário da estreia do Internacional, começou a treinar em 20 de novembro. Sobre toda essa diferença física, o zagueiro Emerson Santos, que será titular nesse final de semana, fala como equiparar as coisas.
a perna está um pouco pesada, mas a gente também tem que usar um pouco da inteligência, né? Lá, pouco não, muito, né? Usar muito da inteligência para a gente também não atacar a todo momento, ter um momento certo para atacar, para a gente também não ser surpreendido lá, porque a gente vai em busca dos 3 pontos. Além dessa dificuldade da questão física, da preparação das duas equipes, principalmente para essa largada de Campeonato Gaúcho, tem a distância, né? Porto Alegre e Juí, que é considerada a viagem mais longa desse Campeonato Gaúcho. O Inter enfrenta logo essa dificuldade na abertura do campeonato, mas vai ter uma ajuda. O Inter vai de voo fretado até Santo Ângelo e depois pega um ônibus até a cidade de Juí para superar os 400 quilômetros dessa trajetória, para amenizar um pouco também, para os jogadores ficarem um pouco mais à vontade, sem tanta preocupação e desgaste físico de uma viagem de ônibus, viu, Cris? É isso aí, e é chão até lá. Chuí. Ô Caco, a gente estava falando aqui das cobranças que se renovam e que aumentam em relação a Renato Portaluppi. Em relação ao Odair, mais ainda, a régua subiu de uma forma que ele vai ter que corresponder à torcida e mostrar mesmo a que veio e mostrar o grande técnico que é. Ele tem uma coisa semelhante que está aparecendo aí, uma identificação com a torcida, mais dele com o torcedor e com a camisa do Inter, do que o torcedor com ele, porque ele não tem o que o Renato tem, a referência no Inter, com muita força dentro do gramado, mesmo tendo vestido a camisa do Internacional. Né? Mas me passa a impressão também que ele tem uma identificação muito grande com o grupo, né? A gente está vendo aí também nessas imagens. Ele tem muita segurança em relação ao grupo, e esse jogador que aparece aí também, o ex-capitão, mas é um líder do Internacional, o D'Alessandro, passa muita confiança. Então, de certa forma, aquilo que o Renato tem um pouco, soma-se ao vestiário do D'Alessandro. Ele conquistou o D'Alessandro. Ele conseguiu botar o D'Alessandro no banco. Mas isso foi conversado, não foi assim, tu vai pro banco. O D'Alessandro conversa com ele também. Há esse diálogo, a gente sabe disso, que é um diálogo do Odair muito próximo do ex-capitão do Inter, hoje líder, e com o Rodrigo Dourado e todo o grupo de novos jogadores. E como ele trabalhou muitos anos na base do Internacional, ele já era conhecido de muitos jogadores, inclusive do D'Alessandro, que estava ali. E os jogadores que vieram da base, Rodrigo Dourado, respeitam muito o trabalho que ele teve. E uma do Papito. O Papito e a medalha de ouro na Olimpíada. Que ele é, inclusive, respeitado pelo Luan, jogador do Grêmio, que sempre cumprimenta ele porque trabalharam juntos. Então ele é valorizado pelo trabalho. O Renato pelas duas coisas. Trabalho, mas muito mais também. Se o Renato errar, ele tem o passado. O Odair não pode errar. Pela identificação afetiva também, ele não pode, né? Até pode errar, também não posso exagerar com o Odair, a gente não pode criar isso. Mas em relação ao torcedor, não a minha expectativa. A do torcedor, se ele começa a errar, existe uma mudança de olhar para ele que é diferente. Vamos na Rádio Bandeirantes, até a Rádio Bandeirantes. Alex Bagé, a turma do Toque de Bola. E agora a gente fala de Odair. O César falou aí, Bagé, que subiu a régua para o Renato, né? E para o Odair mais ainda, não é? Pois é, porque se a gente pegar o Odair do ano passado, era um Odair que não começou como técnico do Internacional, ele adquiriu essa condição ao longo da temporada, era um Odair que não poderia, ele não teve a possibilidade de indicar para a direção alguns nomes, coisa que ele fez agora, de trabalhar uma pré-temporada, coisa que ele está fazendo agora, mas, concordo com a Cris, a proporção das cobranças, até porque tem, entre outras competições, uma Libertadores pela frente, ela também aumenta, né? Normal, até porque a participação nesse ano passado ela foi em cima de uma exigência de trabalhar numa colocação intermediária, e o sucesso alcançado com uma colocação lá na frente, classificando-se diretamente para uma Libertadores, fase de grupo, faz com que a exigência sobre a instituição e sobre o time ela cresça, e o Odair faz parte disso. Não tem dúvida que a régua subiu para o Odair, mas eu tenho acompanhado muitas entrevistas dele. Ele começou muito bem esse ano, muito mais seguro, porque o ano passado foi muito difícil para ele, era um ano de afirmação. O Odair mostra, a exemplo do que o Renato mostrou também, que para esse ano as coisas tendem a ser melhores, porque aparentemente ele está com tudo na mão, tudo aquilo que um treinador precisa, ele tem à mão. Paulete, começa nos discursos. O discurso do presidente Medeiros no ano passado era de reconstrução. Quantas vezes nós falamos a palavra reconstrução nessa mesa aqui? E a palavra usada pelo presidente Medeiros no início do ano foi títulos. Ou seja, mudou e muda muito. E isso também muda na cabeça do torcedor. Agora não adianta mais jogar por uma bola.
E isso pode mudar também. Esses jogadores que a gente valorizou tanto no ano passado também vão estar nessa régua. Pode jogar por uma bola desde que ganhe. Desde que ganhe. Mas a proporção também vai mudando. Caco da Mota, Cris Bart, até mais. Tchau. Obrigada, Bagé. E a gente confere a segunda parte, né? da entrevista com o Renato Portaluppi, com exclusividade aqui para os donos da bola. Renato, essa tua proximidade com o Grêmio, essa tua relação quase familiar, passa pelo seu Verardi. Sim. E tu tem uma relação quase que fraternal, né? De pai para filho com ele. Sim, eu lembro quando eu cheguei em 80 no Grêmio, o seu Verardi já estava aqui um bom tempo. Ele me acolheu como acolhe todo mundo. Ele é um paizão para todo mundo aqui dentro. A gente tem uma admiração muito grande por ele, porque é uma pessoa que praticamente passou 70%, 80% da vida dele aqui dentro do Grêmio e continua nos ajudando. Então ele é uma pessoa excepcional, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Tenho uma admiração muito grande pelo nosso presidente também, que sinceramente ele é uma pessoa espetacular com todo mundo, tem nos ajudado muito, juntamente com toda a diretoria. Então, quando você fala que eu considero mais ou menos o Grêmio minha família, eu considero o Grêmio, do presidente ao roupeiro, uma família aqui dentro do Grêmio. O dia a dia, o nosso grupo, a gente sente que o pessoal tem prazer de chegar todo dia no CT para trabalhar, tem prazer de vestir a camisa do Grêmio e ir para a arena ou em qualquer outro lugar para jogar. Então você sabe que isso é maravilhoso. No momento que você sai da tua casa, você vai para o teu trabalho se sentindo muito bem, se sentindo alegre. Então pode ter certeza que a tua produção vai ser muito melhor do que você sair de casa já contrariado, contra a tua vontade, e eu tenho que chegar naquele lugar, não estou feliz. Aí você não tira nada do jogador. E aqui nesse tempo todo eu tenho a satisfação de trabalhar com esse grupo. Mudamos algumas peças, mas o nosso grupo continua muito fechado, muito querendo e muito felizes. E isso é fundamental no trabalho. E foi isso que te motivou a ficar no Grêmio? Porque existe aquela máxima do treinador, quando ganha muitos títulos, quando ganha tudo, quer sair por cima. Existe essa máxima no futebol. Tu optaste em ficar. Foi tudo isso que te motivou, todo esse sentimento? Sim, também. Sim, foi o pedido do presidente também. E aqui, como eu já te falei, eu me sinto como se estivesse em casa. Tenho toda a liberdade do mundo para trabalhar. Eu cheguei numa fase que, lógico, o dinheiro é importante, mas eu acho que o mais importante de tudo é você se sentir muito bem no seu dia a dia no trabalho. Então, essa satisfação toda que o meu grupo tem de chegar aqui no CT e na arena para jogar e para trabalhar é a minha satisfação, entendeu? E isso não tem preço, não adianta você ganhar... a energia é retribuída. Exatamente, a energia é tudo, né? E não adianta nada você, e mais essa força que a gente tem na nossa torcida, realmente a gente trabalha muito para conquistar, dar de presente para ela. Eu estou numa fase da minha vida que, claro, para todo mundo o dinheiro é importante, mas eu não coloco o dinheiro em primeiro lugar. Eu coloco acima de tudo a minha felicidade e o prazer que eu tenho de onde eu estiver trabalhando. Renato, a partir de sábado a bola rola pelo Gauchão e aí vai emendar uma competição na outra. Campeonato Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. A Libertadores é o mais importante, se tu pudesse escolher algum desses títulos? Olha, muita gente fala que quando a gente disputa a Copa do Brasil e o Brasileiro e junto com a Libertadores, aí todo mundo fala que o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado. O Grêmio não deixa o Campeonato Brasileiro de lado. Eu sou louco para conquistar o Campeonato Brasileiro. Só que as pessoas têm que pensar que na parte financeira, a Copa do Brasil e a Libertadores é muito mais vantajoso para o clube. O caminho é muito mais curto. Lógico que é muito difícil, mas o caminho é bem mais curto. Onde você praticamente se entra numa competição num mata-mata. Ganhou, você segue. Perdeu, você sai da competição. Quando que o Campeonato Brasileiro, você pode perder 2, 3 jogos, lógico que não é esse o objetivo, mas se você perder 2, 3 jogos, você tem condições de se recuperar na competição, até de ser campeão. Quando que na Copa do Brasil e a Libertadores é impossível. E além do mais, nós temos um grupo muito bom, mas nós não temos um grupo para colocar uma equipe forte em todas as competições. Então nós vamos estrear no próximo final de semana no Campeonato Gaúcho. O objetivo agora, de imediato, é conquistarmos o Campeonato Gaúcho. É difícil? Lógico que é difícil. Todo mundo quer o Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio também quer.
Então, no momento que a gente entra numa competição, a gente entra para ganhar. A gente começa basicamente preparar bem a nossa equipe, justamente porque ali na frente a gente sabe que temos já logo de cara a Libertadores e a Copa do Brasil. Ô Renato, de onde é que saiu a ideia que tu não gostava de trabalhar com os jogadores estrangeiros? Tu sabe? Não, eu realmente, não é que eu não gosto, a dificuldade ela é muito grande para o jogador se ambientar, para você entender a língua do jogador. Nós tivemos algumas experiências aqui no Grêmio com alguns jogadores que eu já falei há um ano atrás para o presidente, para a diretoria, que tem certos jogadores de certos países que eu não quero mais trabalhar com eles, porque não é que eu não gostasse de trabalhar com eles, mas realmente eles têm outras prioridades antes de jogar, entendeu? E isso dificulta muito. Eu tenho visto, não foi só aqui no Grêmio, mas alguns outros jogadores também em outros clubes. Eu gosto do estrangeiro, muito, mas de preferência que o jogador já esteja adaptado ao nosso país. Entendeu? Porque ninguém sabe o que a gente passa quando a gente pega um jogador, tem o problema da língua, o problema de jogar totalmente diferente de onde ele veio, tem que ter uma paciência muito grande, o torcedor cobra, e eu como treinador tenho que ter aquele jogo de cintura. Não é nada fácil, mas não é que eu fale, eu não quero trabalhar com isso. Tanto é que chegou agora o Montoya mais um, trabalho sem problema algum. O Kahneman é um cara que poderia jogar em qualquer time do Brasil, que ele basicamente já é um brasileiro. Ele fala a língua perfeitamente, entende, já se adaptou totalmente ao nosso país. É uma pessoa maravilhosa, é um grande jogador. Então, essa é a diferença de você pegar, por exemplo, um jogador já adaptado e um jogador que está chegando. Então, não é nada fácil para o treinador e para o próprio jogador, porque ele chegar num outro país, num outro idioma, conhecer o grupo todo, ter que provar o valor dele, não é nada fácil, até porque a gente trabalha num país que a cobrança é muito grande da noite para o dia. A gente vai a um breve intervalo e olha só, já vou chamar amanhã, tem a terceira parte da entrevista com o Renato, e olha só o que eu perguntei para ele. Conhece as praias do litoral gaúcho? Então, hein? Estamos de volta e Caco da Mota está na marca do pênalti. Caco, a pergunta é do Bruno Uribe, lá de Canoas, e ele quer saber qual técnico terá o maior desafio neste ano de 2019, Odair ou Renato? Baita pergunta do Bruno de Canoas, a gente já falou disso, o desafio é maior para Odair. Por tudo que ele representa como técnico, o desafio dele é maior, apesar de ser tudo igual para os dois, Grenais e competições. Vambora, Caco. Tchau, tchau. Tabelando tchau, aqui, gente, tchau. Vai, ó. Vai, gasta a bola, vamos lá.